para nós. Te agradeço pela semana que tivemos, Pai, que seja essa que vai entrar ainda mais abençoada, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Bom, igreja, na aula passada, a gente terminou Deuteronômio, né? Que o último capítulo, ao 34, narra a morte de Moisés, né? E hoje a gente entra em Josué, que a gente pode dizer, né? Esse livro ele vai narrar a entrada do povo lá na Terra Prometida. Eu até comentei na aula passada que é tipo a versão do Antigo Testamento do livro de Atos, né? Porque era um novo começo. Até então o povo não tinha uma nação local, né? Então tudo era novo, né? E já começa com grande manifestação de poder, assim como foi no livro de Atos, né? E Josué liderou, né, a entrada desse povo na Terra Prometida. Ele foi um grande líder, né, do povo. E a gente vê também em Atos, né, que as pessoas entraram na plenitude do Espírito e aí entraram na nova aliança, né, um novo começo. O livro de Juízes, a gente vai ver que logo em seguida teve uma recaída após o tempo de Josué, né? E aí o que isso ensina para a gente, igreja? Que quando o povo não tem líderes engajados, bons líderes, retrocedem rapidamente. A próxima geração já não consegue manter, né? Então a gente vê que mesmo quando os apóstolos morreram, a recaída foi bem rápida, né? Você lê Apocalipse 2 e 3, você vê como estava a situação, né, das igrejas. Então o livro de Josué é bem similar ao livro de Atos, né? E a gente pode aprender assim grandes lições com os dois, né? O livro de Josué vai dar a figura para a gente que é difícil as pessoas entenderem assim a plenitude de Deus, no sentido assim que o nosso Deus também é um Deus de guerra. E algumas vezes a gente não consegue entender isso, né? Fica difícil, assim, essa história do amor, Deus é amor, e a gente não consegue entender que Deus é um Deus de guerra porque Ele é um Deus de amor. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, né? Tem em latim, né, que fala lá, si vis pacem para bello, né? Se quer a paz, se prepare para a guerra, né? As nações, né, conservadoras sabem muito bem disso, né? Você quer a paz, mas você tem que estar preparado para a guerra para poder manter a paz. Como que você mantém a paz sem estar preparado para uma guerra? Porque vão querer tirar essa paz. Então é difícil as pessoas terem esse entendimento de Deus, né? Que Deus odeia qualquer coisa que prejudique o seu povo, né? Que vá contra o seu povo. Então, assim, da mesma maneira que um médico guerreia contra a doença, né? Quando havia assim, essas más influências contra o povo de Deus, que contaminavam, né, e corrompiam o povo, qual que era o único caminho de livrar o povo disso? Né? Eliminando as influências. Quando estava contaminando o povo, não tinha outro jeito, né? Então, assim, Canaã, que é a terra prometida, não era uma figura do céu, né? É engraçado que tem muita gente que argumenta isso, né? Tem até canções, acho que o Marcão deve lembrar, canção aí de atravessar o Jordão, chegar em Canaã, né? Mas no céu não vai ter gigante para a gente guerrear. Então não é essa visão correta, né? Canaã nunca poderia ser uma figura do céu. Canaã é uma figura da vida aqui na Terra. Mostra a vida aqui na Terra, uma vida de superação, onde você vai ter que batalhar e ao mesmo tempo vai ter vitória. Esse é o entendimento. Então, assim, você vê como é importante, até as músicas que a gente canta ensinam uma teologia errada. Como tem que ter zelo até nisso, né? Então, Canaã é uma descrição dessa vida cheia do Espírito. Vai continuar tendo os desafios, as coisas, né?
E a gente vai continuar vencendo. Então, os gigantes do pecado, né, a concupiscência da carne, são crucificados assim, uma a uma, né, em Canaã. E, então, todos os gigantes não são mortos no mesmo tempo. Né? É um processo, né? E o povo de Deus teve que atravessar 2 pedaços de água, né? Na jornada do Egito para Canaã, né? E ambos significando a morte mesmo. Lá em 1 Coríntios a gente lê que a passagem do Mar Vermelho era uma figura do batismo, né? E o Rio Jordão também era uma figura de morte, né? Onde João Batista batizava as pessoas, e até Jesus, que foi batizado lá no Jordão, né? Então a gente deve entender essas 2 passagens com o significado de que se a gente está entrando nessa nova terra, né? A Bíblia vai dizer que o velho homem está sendo crucificado. E Romanos 6, de 1 a 6, isso aí eu queria que a gente gastasse assim, um tempo meditando, porque as pessoas não conseguem entender muito isso, né? E é muito importante. Romanos 6, de 1 a 6, fala do velho homem ser crucificado por Deus. Não somos nós que crucificamos o velho homem. Então vamos ler esse texto, Romanos 6, de 1 a 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, assim, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, né? Está escrito aqui. Esse velho homem, que é a nossa mente, né, que ainda quer pecar, né, como fazia antes da conversão, a nossa inclinação pecaminosa, né, da mente, foi crucificada com Cristo na cruz. Isso não foi a gente que fez, foi Deus. Deus que fez isso. Mas aí tem outra coisa que tem que crucificar. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as duas paixões, com as suas paixões e com concupiscências. Então a carne, igreja, é diferente do velho homem. O velho homem é o que Deus crucificou com Cristo. A gente leu lá em Romanos 6, depois vocês vão lá de novo, de 1 a 6 você vê, né? Bastante clareza. E o que a gente leu aqui em Gálatas 5? Que os que são de Cristo crucificaram a carne, né? Com as suas paixões e concupiscências, né? Então é assim, para a gente ilustrar, a carne pode dizer que é um tipo de uma gangue de bandido. Essa é a carne. Que quer entrar no nosso coração e quer poluir o nosso coração, né? Quer fazer a vontade dos bandidos aí. E o velho homem é um servo infiel que vive dentro do nosso coração e que abre a porta para o bandido todas as vezes. Chegou os bandidos lá, chega aí, abre a porta, faz a festa aí. Isso aí é o velho homem, esse servo infiel. Qual deles Deus matou? O servo infiel. Não foi a carne, foi o servo infiel. A gangue de bandidos, que é a carne, continua lá, são e salvo. E continua vindo. Por isso que a gente continua sendo tentado, não muda nada. Não pensa que se converteu não vai ter mais tentação, não vão conseguir. Eles continuam lá, vindo, ó, quero entrar nesse coração, quero tomar posse aqui, né? Então, assim, ela continua ativa e continua querendo entrar, como fazia antes, né? Da gente se converter. Só que agora, alguém morreu.
né? E também não foi as paixões nem a concupiscência da carne, né? As nossas vontades. Foi o velho homem que morreu, que é esse servo infiel que abria a porta. Então Deus matou e colocou um novo servo dentro do coração. Eu estou dando essa alegoria para a gente tentar entender como funciona, né? E esse novo servo que ele colocou no lugar daquele é que é o novo homem. E esse não abre mais a porta quando a tentação chega. Por isso que a gente pode dizer não. O servo novo lá, o servo fiel agora, ele está lá fechando a porta, ele não abre mais a porta. Aí vocês vão perguntar, se é assim, como que a gente ainda peca? É que às vezes o novo homem não está sendo alimentado corretamente. Aí ele está fraco e não consegue segurar a porta. Deu para entender essa diferença, né? Então ele não consegue manter a porta fechada e aí os bandidos acabam entrando. Então é sempre diferente quando o crente peca e o descrente peca, porque o crente não quer pecar. O descrente não, ele quer pecar, porque o pecado é o estilo de vida dele. O crente não, né? A marca do crente é isso, a prova de que ele é crente é que ele não quer pecar. Né? Não é saber se ele peca ou não, né? O problema é saber se ele ainda quer pecar. Aí ele precisa ver se ele realmente, né, nasceu de novo. Se a natureza dele continua querendo pecar, tem alguma coisa estranha, né? É porque realmente ela ainda não foi convertida. Para o crente, o pecado é um acidente, é aquilo lá, pô, o servo ficou fraco e entrou o bandido, né? O querer pecar ainda é velho homem. Tá? Então, há dois mortos, né? É uma figura bacana na antiga aliança, porque assim, o exército inteiro de Faraó foi enterrado num único ato, né? No Mar Vermelho. Esse é o velho homem. Quem fez isso? Foram os israelitas que batalharam? Foi Deus. Essa alegoria, né? Então matou o velho homem, enterrou de uma vez só todo o exército egípcio. O velho homem foi crucificado por Deus na cruz, de uma única vez, né? Então eles atravessaram o Mar Vermelho e aí tá tudo bem? Porque morreram o exército dos egípcios? Os gigantes continuam lá, né? Esse nós que temos que lutar. Só que o exército já foi morto, né? Então, assim, a nossa atitude tem que ser essa. A gente tem que decidir crucificar a nossa carne, porque o velho homem já está morto, né? Só que a carne não. Então, a luxúria ainda está lá, os gigantes ainda estão lá, né, habitando na terra. E aí o povo de Deus, os israelitas, vão ter que matar um a um. Né? É uma alegoria muito perfeita que a Bíblia nos dá, né? A gente vai continuar precisando matar os nossos gigantes um a um. É isso que está escrito, né? A diferença com o exército é que o exército Deus matou, em um único ato. Aí agora os gigantes é com a gente. Diferença de carne, né? E o velho homem. Só para a gente ter essa clareza, né? Porque um Deus crucifica, o outro nós crucificamos. Tá? Então a Escritura, ela é muito exata quando a gente vai para a aplicação na nova aliança, né? Quando a gente nos abre para o Espírito, ele vai revelando essas coisas para a gente, né? Essas tipologias que são assim maravilhosas para a gente entender, né? Então a terra de Canaã somos nós combatendo os gigantes. E são muitos, né? Nas nossas vidas, são muitos. Ah, matei um, tá tudo bem? Não. Terão mais, né? E a gente vai continuar. É por isso que quando Jesus falou carregar a cruz dia a dia, né? É diário, né? A gente vai tendo que matar esses gigantes. E isso não tem nada a ver com o velho homem. O velho homem foi crucificado com Cristo. Tem a ver com matar a nossa carne, nossa vontade, né? Quem está segurando a porta. Então, e a Bíblia diz que existe a possibilidade de quando a gente continua tratando o pecado de maneira assim relaxada, displicente,
do velho homem poder voltar, né? Então, a gente crê aqui na DP o risco de perder a salvação, né? Mas o livro de Josué, né, que a gente está vendo essa figura das concupiscências da carne, né, sendo enterrada uma a uma, né, são esses gigantes. Então, o tema desse livro é o tema espiritual, né? Seria vencer os pecados. Se você quiser, o que espiritualmente esse livro está nos ensinando, né? É isso, é uma figura para nos encorajar mesmo a batalhar contra o pecado. Então, se você meditar em Josué, você vai ver que as analogias assim são tremendas, né? E eu incentivo vocês a meditarem nesse livro, porque com certeza vocês vão receber coisas que eu não consegui nem acessar. Se vocês tiverem esse entendimento, poxa, Deus está falando aqui, né, dos gigantes, né, dos pecados da nossa vida e conduzindo isso. Então, a gente vê Josué, né, liderando e conduzindo o povo, né? E é interessante que Josué é exatamente o nome hebreu Jesus. Não muda nada. Josué é Jesus, né? É a mesma palavra. Jesus, na verdade, seria a versão grega para Josué. Não é que tenha parecido o nome, não. É o mesmo nome, né? A mesma palavra, né? E o mesmo significado. O Senhor é Salvador, né? Então a gente pode chamar Jesus porque ele é Salvador, né? Ele pode nos salvar dos nossos pecados. É a primeira promessa lá em Mateus 1, né? Que ela vai dar a virgem dar à luz a um filho, ele vai salvar o povo do pecado, né? Então ele é o Salvador. E é interessante que se você abrir Hebreus 4, verso 8, esse eu não coloquei aí para Adri ler, mas eu trouxe hoje aqui a King James, né, que é uma versão que nem todo mundo lê, assim, é uma versão não é tão difundida aqui no Brasil, né? Mas se vocês abrirem na Bíblia de vocês, como é que está o Hebreus 4:8? Porque se Josué tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Olha como está na minha aqui na King James. Porque se Jesus lhe houvesse dado repouso, não teria falado depois disso a respeito de outro dia. King James. Eles traduziram como Jesus, né? É exatamente o mesmo nome, né? Do Yeshua, né? Então é interessante isso, né? E aí a gente vê o líder que nos guia nas batalhas contra o pecado é Jesus. Assim como Josué, né? Guiou o povo contra os gigantes, né? E por que Jesus pôde nos guiar? Porque Josué estava fora da batalha ou ele estava batalhando também com os gigantes? E Jesus não foi tentado como nós em todas as coisas? Então ele podia nos guiar. Ele não está olhando, ó, vai lá e faz aquilo. Ele está fazendo. Ele está mostrando, né, com você. Ele não está sentado na tenda, né, Josué, ó, vai lá, faz isso. Né, ele está junto. Ele foi para o fronte, né, e disse, sigam, né, venham. E Jesus fez a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que ele é o capitão, né, o comandante da nossa salvação. Hebreus 2:10. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Então essa palavra, archegos, né, do autor, é exatamente isso, né? Alguém que toma liderança, né? Um pioneiro que vai na frente, dando o exemplo. É exatamente a tradução dessa palavra, né? Então por isso que fala que é o capitão da nossa salvação. Ele não está sentado na tenda falando, oh, vai para lá, vai para lá. Ele está liderando o pelotão na batalha, né? E antigamente os reis faziam isso. Os reis iam na guerra, né, à frente junto com o seu exército, né? E foi o que Jesus fez, né? O Rei dos Reis abriu o caminho para nós nessa batalha contra o pecado, né? Nos mostrando, né? Ele foi na frente, né? Ele é o autor
e o consumador. Vamos ler esse texto também de Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Então é sempre para ele que a gente olha na nossa vida terrena. É para Jesus, não olha para ninguém. Olha para Jesus, né? Nas nossas batalhas, ele é o capitão que está na nossa frente, né? Quando a gente é tentado, a gente pode dizer que o Senhor também foi tentado e está na nossa frente. Venceu, né? E mostrando que a gente pode vencer, é só a gente continuar a seguir Jesus, que a vitória vai ser certa. Porque ele fez e ensinou, ele está na nossa frente nessa batalha, né? Então essas coisas ajudam a gente a entender de forma prática, né? A obra de Cristo, né? Ele fazendo e nos mostrando como fazer, né? Então a gente começa a entender de forma mais prática por que Deus destruiu os cananeus, né? Do mesmo jeito que ele destruiu os povos lá no tempo de Noé, que as pessoas às vezes têm dificuldade, né? Lá no tempo do dilúvio, porque em Gênesis 6 é dito que toda a terra estava corrompida, ao nível de iniquidade que chegou, né? Então assim, um Deus de amor, mas vai exterminar um povo, né? O pessoal às vezes questiona, mas é aquela história assim, um bom médico que ama, né, o paciente, ele não vai amputar o pé dele por causa de uma gangrena que pode levar ele à morte? Ou ele vai deixar de morrer? Então ele não ama porque ele amputou o pé? Né? É um pé pelo corpo todo. Então assim, se a gente não entende de medicina, a gente vai achar, nossa, o médico odeia o paciente, cortou o pé dele, né? Será? Né? Então, na verdade, a marca do amor por aquela pessoa foi ele tirar aquele pé, para manter ele vivo. Né? Então, assim, é difícil a gente entender a mente de Deus, porque Deus não cabe no nosso imaginário humano, né? Mas a gente entende pelo que ele é, né? E o que ele faz. Então, a gente precisa ver esses extermínios de alguns povos que estavam corrompendo a nação de Israel, mais ou menos como essa figura da gangrena. Cara, eu vou ter que tirar esse pé, porque senão o povo inteiro vai padecer, né? Então é ato de amor. Fica mais fácil entender assim quando a gente lê com esse viés, né? A mesma coisa, o dilúvio, um ato de amor para preservar a raça humana. Estava inteira corrompida, precisou preservar. Então o remédio vai ser doloroso, né? Então isso era o meio de Deus na antiga aliança, né? Raramente acontece na nova, né? Onde as pessoas enganam as outras, são feridas ou mortas, mas a gente, quando passa pelas escrituras, vê que Paulo cegou um homem porque estava enganando os outros, né? Está lá em Atos 13, né? Mas são raros, né? Na antiga aliança era comum, né? Então, o que acontecia não era assassinato, né, dos cananeus. Tipo, era uma limpeza do povo de Deus, para preservar o povo de Deus. É o que a gente lê em Josué, né? Se a gente voltar muitos anos, a gente vai ver que antes, lá em Gênesis 15, o porquê que esse julgamento aconteceu em Josué. Em Gênesis 15, Deus disse para Abraão, e Abraão estava vivendo em Canaã, e haviam os cananeus, né?
E por que Deus não usou Abraão e seus servos para matar os cananeus? Se ele ia matar. Né? Por quê? Porque no capítulo 14, a gente viu que ele matou vários exércitos, Abraão. Ele venceu vários exércitos, né? Ele era um homem poderoso. E Deus não usou Abraão, né, e o seu exército para matar os cananeus. Ele disse assim, você vai ter que esperar 400 anos. E a razão é dada em Gênesis 15, no verso 16. Vamos ler? Vamos ler o 16, de 18 ao 21 para a gente ter. Vamos primeiro o 16, Gênesis 15, 16. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Então a gente entende como Deus é justo, é bom, é perfeito, né? Ele não vai fazer nada acima do que é justo, nem abaixo. Então assim, não, você vai ter que esperar 400 anos, porque a iniquidade ainda não atingiu o ápice para vir a ira. Eu não vou exterminar o povo sem a medida exata da iniquidade. Né? Então assim, e aí ó, na quarta geração voltarão para cá, porque a medida dos amorreus, né, ainda não. E aí a gente vê no verso 18, 19 até o 21, que fala assim, ó, no 21 fala dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Estão mostrando os povos. Então era necessário a iniquidade atingir a justa medida para vir o justo juízo. Deus não é vingativo, não é um Deus punidor, né? É a justiça dele. Então tinha que esperar, né? Assim como em Sodoma e Gomorra, né? Atingiu um ponto de juízo, né? Deus não vai colher nunca a fruta antes dela estar no ponto, né? Ele não vai tirar a fruta verde do pé, né? Então ele espera, né? Só vai colher no tempo certo. Ou seja, o pecado cresce, até que chega uma hora que vai ser julgado. É desse jeito. Cresce, ele vai dando tempo, sabe? Ele não quer que o povo se arrependa. Então vai, cresce. Chega uma hora que aí chegou o juízo, né? O juízo. Então, os pecados dos cananeus ainda não tinham alcançado a medida, e o Senhor esperou 400 anos. Já estava com problema com Abraão, 400 anos, até Josué trazer o julgamento de Deus sobre os cananeus. Entendeu? Então, assim, muitas barbaridades, né, feitas por um povo, né, por 400 anos. Em Levítico a gente vê isso. Então Deus é sempre preciso, ele não é um assassino, né? É preciso, é a medida do juízo, tem que atingir essa medida, ele nunca é parcial. A gente lê que após Israel ocupar a terra, após 700 anos, né? Israel estava fazendo os mesmos pecados, aí Deus tirou a terra deles. Os assírios foram lá e tiraram o povo da terra, né? Então ele é sempre imparcial, ele mantém sempre o padrão perfeito da justiça. A nossa justiça não, ela é sempre vingança, revanche. Sempre vai me beneficiar do que fez contra mim, né? É sempre com esse peso. Deus não, é a justa justiça mesmo, né? A nossa é trapos de imundícia, né? Então ele sempre mantém o mesmo padrão. E o mesmo acontece com a gente, né? Se ele não considerasse o nosso pecado, ele não nos amaria, né? Ele vai ter que julgar os nossos pecados, porque ele odeia o pecado. Então, assim, que pai permitiria que o filho vivesse doente? Você tem um filho que está doente e você vai permitir que ele viva a vida inteira doente. Você é um bom pai? Você permitir? O pecado é uma doença. Então ele está trabalhando nisso, né? Então a gente vê que Josué não questiona Deus, ele aceita os padrões estabelecidos, né? E obedece às leis de Deus e os caminhos de Deus, né? E a gente lê no capítulo 1 do verso 1 de Josué. Vamos ler Josué 1, de 1 a 3 primeiro aqui, ó.
Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta dos pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. E aí no 5, que ele fala, coisa linda. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês. Então, olha isso aqui, né? Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Qual que é o equivalente a isso, né? Josué 1:5 no Novo Testamento. Romanos 6:14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estarão debaixo da lei, e sim da graça. Então, nenhum pecado poderá dominar, porque estamos debaixo da graça e seguimos Jesus. O pecado não terá mais domínio. Assim como ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, o pecado não terá domínio sobre vocês. Né? Então, a gente é a terra, né, individualmente, a terra de Canaã, com muitos gigantes, né? Ou seja, pecados ocupando essa terra, né? E o Senhor diz que a gente pode vencer todos eles. Não sou eu que digo, isso eu posso dizer alguma coisa. É o Senhor que diz pra gente que a gente pode vencer todos eles, que a gente vai conquistar todos eles. Agora, a gente precisa crer nisso, porque à medida da nossa fé, a palavra de Deus funciona assim, né? Essa é a vontade de Deus para nós. O quanto a gente crê que isso pode acontecer na nossa vida, é o quanto a gente vai conseguir viver dessa promessa. Entendeu? É desse jeito, né? E Paulo cria, né, nisso. Ele diz em 2 Coríntios 2, verso 14... Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo. Então, ele sabia que em Cristo, Deus sempre conduz ele em vitória, em triunfo. Então, ele não tinha medo dos gigantes, porque em Cristo, Deus sempre nos conduz em vitória, em triunfo, né? E a gente sabe que muita gente não entra nessa vida por falta de fé, né? Dos 600 mil homens, né, israelitas que saíram do Egito, quantos que entraram na Terra Prometida? 2, né? Josué e Caleb. 598 mil. Não, mais, né? A conta é de 599, blá, 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 não entraram por causa disso, né? Então, se a gente for fazer uma analogia, 600 mil nascidos de novo, quantos estão vivendo em triunfo? Que é o que Deus quer para nós, o povo dele, em vitória. E não é essa vitória bizarra que pregam por aí, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Vitória de uma vida santa, digna, né? Justa, de vencer os pecados, né? Quantos? Só Josué e Caleb tiveram fé o suficiente para entrar, né? Então, se Deus disse que é possível, por que a gente duvida? Né? Se Deus diz para nós, é possível, por que a gente vacila, né? A gente fala, não, mas esse gigante você não sabe, não conhece a minha família, né? Vai colocando coisa, esse gigante é muito poderoso. Né? Que pecado é poderoso demais que você não pode vencer? Pela palavra de Deus, nenhum. Pelo que você acha, pode ter algum, mas pela palavra de Deus, nenhum. Né? Então, e aí quando a gente não crê nisso, aquele pecado continua escravizando a gente. Aquele gigante não vai morrer, vai continuar lá, né?
E aí, mesmo a gente pensando que está servindo a Deus, é desse jeito que Deus quer que a gente sirva? A gente primeiro vence o pecado para poder servir a Deus. É assim que funciona, né? Os rios de águas vivas que fluem do céu para a terra não passam por canal poluído, né? São canais limpos, né? Então, os pensamentos impuros, né? Amor desse mundo, murmuração, né? Essas coisas impedem que passe, né? Os rios do céu para a terra aqui, né? Para esse canal estar limpo, a gente precisa vencer os pecados. E aí a gente pode abençoar os outros, né? É isso que falta hoje no meio da cristandade, né? A gente vê que os líderes não estão limpos interiormente, né? Eles não venceram o estilo de vida pecaminoso, né, na vida privada. Muitos continuam com a mente completamente mundana, amando tudo que o mundo ama. Continuam com cobiça nos olhos, amor ao dinheiro, não venceram a amargura, não venceram a ira, espírito de competição entre os cristãos, sabe? Sempre olhando o ministério alheio, né? Não venceram a inveja. E eu falo isso com tristeza, igreja, né? Porque a maioria das pessoas que estão seguindo esses itens não enxergam. Está no movimento lá do e não enxerga isso, cara, né? Essas coisas. E o que eles podem pregar para o povo de Deus, né? Como adulterar, como ser ganancioso, né? Como ser competitivo, com aparência religiosa, né? Mas é isso, cara. Porque não estão vivendo o que falam. Então, o que é explicado é uma teoria morta. Entendeu? Podem ser excelentes de oratória, né? Fazem curso de tudo que é jeito, tal. Mas se não serviu para eles, ainda é teoria, igreja. Não é? Se não serviu para mim, é uma teoria, não é uma prática, né? Só quando a gente vence é que passa a ser uma prática e exemplo. Senão ainda não é. Então, todo conhecimento que a gente adquire com o estudo, se a gente não põe na prática, igreja, olha, eu falo isso porque eu ensino essas coisas. Então, para mim, é muito importante isso. Tudo que a gente adquirir, né, estudando, se não colocar em prática, é inútil. É inútil. Né? Se a gente ainda não venceu nenhuma dessas coisas, a gente está só ensinando teoria. Então é isso que ensina a gente, né, o livro de Josué. Por isso que fala para a gente ser vencedores, né? É o que o Senhor nos diz. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. E como isso acontece? Ele fala assim, ó, assim como estive com Moisés, estarei com você. Então não é porque que a gente determina ou declara, é porque Jesus vai estar conosco nesse caminho. Esse caminho ele trilhou, não é nosso, é dele, né? Então ele nos enche com o seu Espírito, né, o Espírito Santo, para que a gente faça esse caminho. Não é na nossa força, né? Ele nunca vai falhar, nem vai nos abandonar quando a gente estiver enfrentando alguma tentação. Então, veja o que Deus espera de seus líderes, né? Josué 1:6 fala assim, ó. Seja forte e corajoso. Ou melhor, quer ver, ó? Não tenha medo de nenhum pecado. Seja forte e corajoso. Eu estou trazendo para o lado espiritual da coisa. Não tenha medo de nenhum pecado. Aí continua. Porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então, a terra desse povo está dominada por inimigos há muito tempo, assim somos nós, né? Então, nós precisamos ir e levar o povo a possuir essa terra que está ocupada pelos gigantes, pelos pecados, né? Os seus corpos escravos do pecado há muito tempo. Então, assim, não basta a conversão para a fé em Cristo, né? Só sair do Egito. Coloquei o sangue lá nos murais, nos umbrais da porta, atravessei o Mar Vermelho, fui batizado no Espírito Santo e ponto final.
Não tem ponto final na vida cristã. Né? Isso ainda é o jardim da infância, é a porta do reino, né? É a entrada. É por isso que a cristandade está desse jeito. Acha que isso é o fim, não, isso é o começo. A gente tem que entender que isso é o comecinho da vida cristã. O batismo do Espírito, né? E o caminho para a terra prometida. A gente viu que poderia ser feito em 2, levou 38 anos a mais, porque os líderes não conseguiram conduzir devidamente, né? E a Bíblia fala que a fé vem para ouvir. E se a gente não ouvir essas coisas, como que a gente vai vencer, né? Ouvir da palavra. E aí no verso 7, ó. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então, igreja, Deus diz que o pecado não terá domínio sobre nós, né? Ele diz aqui, a gente não pode ir além ou aquém do que a palavra diz, né? Ó, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, né? Então a gente não pode ir nem além, nem aquém. A gente não pode ser perfeito como Cristo aqui na terra, né? Mas a gente pode ser como ele, quando a gente vê como ele é, né? Nós vamos chegar, é uma caminhada, a gente não vai atingir a plenitude, mas a gente vai de degrau em degrau, né? Vendo a semelhança de Cristo em nós, né? Essa é a nossa santificação, a gente precisa estar nisso, a gente precisa perseguir e ver o nosso crescimento espiritual, sabe? Cada um aqui de nós, assim, sabe? Alguma coisa, pô, esse eu já venci. Agora vamos para o próximo, Jesus. Vamos para o próximo, o Senhor me garantiu, né? E aí nós vamos de glória em glória, né? 1 João 3,2 fala disso, né? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, né? Então, assim, a gente pode vencer o pecado, mas ser como ele plenamente só quando ele voltar, né? Só para a gente esclarecer isso aqui, né? Até lá, a gente vai continuar escalando essa montanha, né? Então, o importante é a gente saber que a gente já não está mais no pé da montanha, a gente está subindo, né? Eu costumo dar exemplo, eu tenho certeza absoluta que quando João fala de nós pecadores, o que ele está falando de pecado que ele faz, eu nem sei que é pecado, devo fazer 200 vezes por dia. É porque ele estava num outro lugar na montanha, eu estou aqui embaixo, ele já estava lá em cima, né? Mas eu estou subindo, né, também. Estou subindo e eu espero chegar, né? Não como o João, né, mas vou chegando, né? Na minha fraqueza ali, porque é na nossa fraqueza que a força dele, né, se manifesta. Então, no dia que a gente se converte, né, a gente se arrepende dos nossos pecados, né, que todos foram perdoados, sem exceção, né? A Bíblia diz que o nosso passado foi apagado, mas a gente ainda continua sendo derrotado, né, por alguns pecados, né? Mas mesmo assim a gente continua subindo a montanha. Né? Continuamos subindo. O pico da montanha é que é a completa semelhança de Cristo, né? Se tornar como ele é, mas só vai acontecer plenamente quando ele voltar. Aí nós seremos, porque aí nós vamos ver ele como ele é, né? Por isso que a gente não deve se contentar em viver só no pé da montanha. A gente tem que continuar subindo, escalando essa montanha, né? O que Hebreus 6 diz, né? Para a gente avançar para a perfeição, ele fala, né? E 2 Coríntios também diz para a gente, 2 Coríntios 7:1, para aperfeiçoarmos a nossa santidade, né, no temor do Senhor, no temor de Deus. Então a gente não pode temer palavras como essa, né, porque fala para a gente avançar para isso, perseguir isso, né, santidade, perfeição. A gente sabe que isso é o pico da montanha, mas a gente tem que continuar perseguindo, né, de qualquer maneira.
Paulo mesmo diz que ainda não chegou no topo, né, em Filipenses 3,12. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, ó, não que eu já tenha recebido, já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar. É isso que a gente tem que fazer, né? Ele prosseguiu. O problema hoje da cristandade é que eles costumam andar em círculos, né? A gente leu em Deuteronômio, né? Deus falando assim, vocês já andaram em círculo suficiente. Tipo assim, vocês não cansaram de ficar no pé da montanha? Foi o que Deus falou para eles, né? Sejam cuidadosos, né? Não virem nem para a esquerda nem para a direita, é tempo de subir. É tempo de subir, né? É o que Deus fala para nós, né? Então, semana que vem, então, a gente continua do versículo 8, né? Que fala para não cessar de falar desse livro da lei, né? E a gente tem aprendido, né, que a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, né, não só na nossa mente. E eu queria meditar com vocês nisso, mas como tem bastante coisa para falar, eu acho que é mais prudente mesmo a gente continuar a semana que vem, tá? Permitindo o Senhor, no próximo domingo a gente está aqui às 9, tá bom? Deus abençoe, meu povo. Amém.